Olá, sejam bem-vindos a mais uma Pfizer Talks. Nesta temporada temos-nos dedicado a dar a conhecer as associações que melhor cuidam de quem mais precisa, os doentes. No episódio de hoje, falamos de doenças neuromusculares nas suas mais variadas tipologias. Por isso, ninguém melhor que Joaquim Brites, presidente da APN, a Associação Portuguesa de Neuromusculares, para partilhar connosco os desafios que estes doentes enfrentam. A experiência acumulada pela Associação é já muito grande. A APN está prestes a comemorar 30 anos de serviço e de missão no apoio às pessoas portadoras de doença neuromuscular. Boa tarde, Joaquim. Seja bem-vindo. É um gosto tê-lo connosco. Estamos convencidos que a maior parte dos cidadãos portugueses não tem uma ideia precisa daquilo que é uma doença neuromuscular. Pode-nos falar um bocadinho sobre esta tipologia de patologias e as suas principais características? Claro, antes de mais deixe-me agradecer o convite para que a APN possa dizer aqui também um pouco da sua história e daquilo que vai na alma à própria associação e aos seus dirigentes e também um pouco dos seus doentes. As doenças neuromusculares são doenças genéticas raras, é aliás um dos maiores grupos de doenças raras do mundo. Caracterizam-se pela progressiva força de massa muscular e de força muscular. Dividem-se em três grandes grupos. Portanto, as miopatias são as doenças dos músculos, as neuropatias são as doenças dos nervos, e depois temos um outro terceiro grupo, que são as doenças da junção neuromuscular, mais conhecidas pela atrofia muscular espinhal, muito em voga nos últimos tempos, a esclerose lateral amiotrófica, etc. A taxa de prevalência é estimada pelos números europeus de 1 para cada 5.000 pessoas, portanto um caso em cada 5.000 pessoas, e existem em Portugal, seguindo a mesma prevalência, pelas contas dariam à volta de 2.000 pessoas, mas nós estimamos que há mais portugueses com doenças neuromusculares. E no que diz respeito às limitações que estas doenças impõem aos doentes, o que é que nos pode dizer? São doenças severas? Sim, algumas delas são doenças progressivas, severas, algumas delas muito severas, são todas elas muito incapacitantes com a evolução da progressão, e, como eu disse também há pouco, caracterizam-me pela perda de força muscular e, portanto, a evolução é praticamente toda a mesma em quase todas as doenças neuromusculares. A perda da marcha, alguns doentes nunca conseguem chegar a andar, portanto, nos doentes que são diagnosticados mais cedo, numa grande parte dos casos, nas doenças mais graves, não chegam nunca a andar, e quando se começam a necessitar de deslocar, tem que ser através de uma cadeira de rodas elétrica. E, portanto, as limitações são todas aquelas que todo esse percurso de doença impõem, quer ao doente, quer aos seus familiares, quer até ao meio onde eles se deslocam, porque por vezes também é preciso perceber que os doentes se podem deslocar e se houver alguma imposição negativa no meio para que eles possam deslocar, nomeadamente barreiras arquitetónicas, etc., as dificuldades aumentam. E tendo em consideração toda essa severidade da doença, quer dizer, do ponto de vista da prática clínica e da organização do sistema de saúde, quais são as principais necessidades que acha que ainda existem? As doenças neuromusculares têm muitas necessidades ainda. Como existem poucos centros especializados no tratamento de doenças neuromusculares, também existem poucos centros onde existe uma consulta multidisciplinar, e é talvez o grande problema das consultas que existem em Portugal, pelo menos as que são organizadas mesmo sem consultas multidisciplinares, é a falta de profissionais devidamente habilitados a avaliar, por vezes até a diagnosticar. Há doenças que demoram algum tempo a diagnosticar, exatamente porque não têm, os profissionais não estão suficientemente alertados para que a perda de força de um bebê hipotónico ou coisa do género seja, de facto, sintoma de uma doença neuromuscular e que possa partir para o diagnóstico, que requer um diagnóstico genético, portanto, como são doenças genéticas, requer sempre um diagnóstico genético. E a principal dificuldade é um bocado essa, é o Sistema Nacional de Saúde não ter criado ainda as condições necessárias para que em todos os sítios onde são acompanhados doentes neuromusculares possa existir uma consulta multidisciplinar com as várias especialidades envolvidas, desde logo a cardiologia, a pneumologia, a
a psicologia, que é também muito importante para acompanhar quer a evolução do doente, quer a evolução da doença do lado dos cuidadores, portanto são especialidades que são todas elas transversais, e é importante também que todas as especialidades, até à nutrição, sejam incluídas numa única consulta e, de preferência, no mesmo dia, de preferência na mesma hora em que há a consulta. Normalmente são sempre 2 horas para poderem atingir esse tipo de valores. No que diz respeito às preocupações da APN para com os doentes, mas também para com os seus cuidadores, que prioridades é que identifica? Os cuidadores para nós foram sempre uma das grandes prioridades para a nossa associação. Aliás, a associação começou exatamente por um casal que tinha 2 filhos com atrofia muscular espinhal diagnosticada nos anos 60, no início dos anos 60, e que supostamente tinha um diagnóstico que depois se veio a verificar que deveria ser errado, mas que os pais acreditaram que era aquele, que é uma atrofia muscular espinhal tipo 1, e que dava aos seus filhos uma expectativa de vida na ordem dos 3, 4 anos. A verdade é que os 2 filhos, o Manel e a Sonzinha, faleceram cada um deles com mais de 50 anos. E porquê é que eles conseguiram chegar a essa idade, mesmo tendo um diagnóstico errado? Porque tiveram ao lado os pais que sacrificaram quase tudo, a vida profissional, e para dar aos seus filhos tudo aquilo que eles puderam dar para que os filhos tivessem uma carreira académica normal. Os 2 foram professores, um deles do ensino secundário e o outro chegou a lecionar numa faculdade. E, portanto, o principal cuidado é, de facto, tratar de quem cuida destes doentes, para que eles também possam ter um dia-a-dia o mais, iria dizer, o mais agradável possível, mas dentro das limitações. E, portanto, os cuidadores são, de facto, uma das grandes prioridades. A inovação terapêutica foi sempre a nossa grande esperança, porque nós sempre esperámos que um dia alguém há de descobrir o melhor tratamento. Já não somos tão otimistas quanto à cura, porque podemos estar perante uma dificuldade acrescida cada vez que há uma inovação terapêutica, mas com a continuidade dos anos em que eu tenho assistido à evolução da inovação, desde a terapia celular, que depois começou a ser abandonada hoje, até à terapia genética, que é a grande esperança destes tratamentos, de facto é aquilo que nós esperamos. No entanto, eu sou um pouco mais, acredito mais numa terapia de conjunto. Portanto, acredito mais que nos próximos anos o que se vai desenvolver são terapias para que sejam apoiadas as falências que vão acontecendo. Joaquim, para terminar, perguntava-lhe se a APN pudesse pedir um desejo para a legislatura que agora se inicia, que desejo seria esse? Só um desejo é muito difícil pedir, porque eles são tantos, mas julgo que o principal são os cuidados na reabilitação. Estes doentes, sendo doentes crónicos, precisam à medida que a doença vai evoluindo, precisam de uma manutenção física diferente da maioria dos outros doentes ou das outras doenças. Sendo doenças neurodegenerativas, precisam sempre de evitar as contraturas, através dos alongamentos, precisam de melhorar as retrações tendinosas, precisam de melhorar as posturas, para que todo o dia-a-dia do doente seja, de facto, um dia-a-dia confortável. E o nosso Serviço Nacional de Saúde não está preparado para isso. Desde logo não existem consultas de medicina física e reabilitação especializadas nos vários hospitais onde estes doentes são seguidos, e portanto não havendo as tais consultas multidisciplinares que falava há pouco, não há também essa organização das consultas de medicina física e reabilitação e dos consequentes tratamentos que são necessários impor desde logo. O sonho, o principal desejo é que todas estas consultas e que o Serviço Nacional de Saúde trate os doentes neuromusculares, enquanto doentes crónicos, como sendo uma prioridade do seu serviço para prestar também um bom serviço não só aos doentes, como também aos cuidadores e como também à sociedade, porque são doentes que, se tiverem uma boa reabilitação, podem produzir, podem estudar, podem fazer a sua carreira académica normal, podem ter uma carreira profissional. O meu filho trabalha, fez a sua licenciatura em Engenharia Informática, com mestrado em Computação Móvel, está a trabalhar, é programador sénior numa empresa, com as limitações dele, com o trabalho naturalmente que lhe impõe algumas limitações, mas pôde fazer a carreira académica porque teve, de facto, alguém por trás que insistiu e que levou isso para a frente. Portanto, um dos desejos era, de facto, que o Governo olhasse
para isto tudo como sendo uma necessidade absoluta e que não fosse cuidador a cuidadora ser exigente para que a qualidade de vida do seu filho ou da sua filha, porque isto é uma doença que pode dar aos dois sexos, seja de facto uma realidade que lhes permita viverem em conforto com uma expectativa de vida o mais tranquila possível. Muito obrigado, Joaquim. Terminamos com um exemplo que também é de esperança. Foi muito útil ter a sua experiência e as suas ideias sobre uma realidade da qual não conhecemos ainda o suficiente. Obrigado também a si por ter estado connosco nesta Pfizer Talks. Em breve regressaremos com um novo episódio. Contamos consigo.